Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Kate Poirier. Em 12 de janeiro de 2023, a CBS News Minnesota exibiu um clipe de 24 segundos sobre a morte do idoso de cabelos grisalhos Donald Blum. Ele morreu em 10 de janeiro de 2023 aos 73 anos de idade por causas naturais consistentes com a idade. Mas quem era esse homem idoso que apareceu no resumo das notícias? Quem era Donald Blum? Donald Blum é um maníaco brutal e criminoso que cumpriu pena de prisão perpétua e, apesar de seus atos, morreu. A morte de Donald Blum põe fim a uma longa saga de violência e depravação que começou na década de 1970 e o viu cometer uma série de crimes hediondos, culminando no brutal assassinato de Kate Poirier. Apesar de sua longa história de violência, Blum conseguiu escapar da justiça por anos, até que um encontro casual levou à sua captura e punição. Ele começou sua onda de crimes em 1975, quando sequestrou uma jovem. O pervertido a amordaçou e se aproveitou dela. Depois, a trancou no porta-malas de seu carro. Mas a garota foi mais esperta e conseguiu escapar, e mais tarde entregou o criminoso à polícia. Blum foi julgado e considerado culpado, mas a punição foi muito branda. E em 1978, quando estava livre, cometeu novamente agressão agravada. Em 1983, ele foi preso por conduta sexual criminosa. Naquele mesmo ano, ameaçou duas jovens em uma área remota com uma faca, amarrou-as a uma árvore e colocou meias em suas bocas. Ele estrangulou e reanimou uma delas várias vezes e repetiu que ia fazer algo terrível com elas. As garotas foram resgatadas quando uma patrulha policial viu seu carro estacionado de forma inadequada e respondeu rapidamente para encontrar o proprietário. Blum então fugiu para a floresta e mais tarde mudou sua aparência tingindo o cabelo. Ele foi preso 2 meses depois quando uma das garotas o reconheceu. Ele se declarou culpado do crime, mas a nova punição recebida não o reformou. Durante um exame em 1992, o psicólogo concluiu que, sem supervisão e monitoramento próximos, Blum retomaria o comportamento antissocial em um futuro próximo. Comportamentos antissociais são ações que são prejudiciais ou desconsideram o estado mental dos outros, que é exatamente o estado que o psicólogo previu que Donald estaria. No entanto, Blum conseguiu mudar seu nome, conseguir um emprego e se casar. Em maio de 1999, ele tinha 6 condenações por crimes graves em seu registro, 5 das quais envolviam sequestro e violência. Mas quem é Donald Blum? E de onde vem a crueldade e o desejo de dominar os outros em um homem comum? Vamos chegar ao fundo disso, porque talvez a resposta esteja nos primeiros anos bastante problemáticos do homem. Donald Alban Blum nasceu em 5 de fevereiro de 1949 no estado de Minnesota. Ele era americano por nacionalidade. Blum teve uma infância problemática, pois era frequentemente abusado por seu pai desde tenra idade até a adolescência. Nessa época, Donald Blum já bebia muito e apresentava problemas comportamentais, e na 10ª série foi para uma escola de reforma, onde frequentemente faltava às aulas. O trauma de um relacionamento violento com seu pai provavelmente o levou a desenvolver problemas comportamentais e de alcoolismo. Isso era especialmente evidente quando ele entrou na puberdade. Mas vamos olhar mais de perto esta história através dos olhos de uma pessoa mentalmente saudável e ponderar onde a cadeia de eventos que levou ao desaparecimento do homem se quebrou. Um passado sombrio. Em 26 de maio de 1999, Kate Poirier estava trabalhando no turno da noite sozinha em uma loja de conveniência em um posto de serviço. Após a meia-noite, um cliente da loja ligou para a polícia para relatar que a atendente havia sumido. Os policiais que chegaram ao local encontraram a loja realmente vazia. Eles verificaram o vídeo de vigilância e viram um homem grande segurando Kate pelo pescoço e a levando para fora da loja por volta das 11h40 da noite. Ele estava usando jeans, um boné de beisebol virado para trás e uma camisa do New York Yankees,
com o número 23 nas costas. A frágil jovem foi aparentemente forçada a sair da loja. Catherine Hennick, uma funcionária do restaurante Subway, que ficava ao lado da loja de onde a garota desapareceu, foi interrogada pela polícia. Ela disse que pouco antes do Subway fechar, por volta das 10 da noite, viu um homem agindo de forma estranha. Após o fechamento, Hennick dirigiu para casa e, coincidentemente, encontrou o homem que estava saindo da loja na estrada. Ela notou que o estranho estava dirigindo uma picape Ford F-150 preta com cabine estendida e marcas brancas na lateral. A picape deu voltas várias vezes ao redor da área de manutenção antes de entrar em Moose Lake e parar no estacionamento de um café local. Hennick também informou que o carro de Kate ainda estava no estacionamento quando ela saiu do trabalho. Com base em sua descrição e nas imagens parcialmente recuperadas da câmera de vigilância, um esboço aproximado do sequestrador foi feito. Ele tinha cabelos loiros longos e parecia ter cerca de 25 anos de idade. Um retrato falado foi feito a partir de 4 depoimentos de testemunhas e foi transmitido na televisão local e colocado em jornais locais pedindo informações. Enquanto as pistas estavam sendo coletadas, centenas de pessoas chegaram de todo o estado para ajudar a cercar a área arborizada ao redor da estação em busca de Kate Poirier sequestrada. A polícia usou cães farejadores e helicópteros, mas não encontrou nada. Cartazes de Kate apareceram em muitos jornais e outdoors em toda a região, transformando sua história em um caso de pessoa desaparecida de alto perfil. A instalação local de infratores sexuais, que ficava perto da loja onde Kate desapareceu, informou que todos os internos estavam presentes. A informação fornecida era precisa, o que descartava completamente um sequestro por um infrator fugitivo. Os policiais começaram a procurar o veículo pelo número da placa e encontraram Donald Blom, mas infelizmente o caminhão em sua garagem era branco. O desaparecimento misterioso. Em 6 de junho de 1999, a busca oficial terminou sem sucesso, mas muitos voluntários continuaram procurando pela garota. Eles acreditavam que pelo menos alguém, em algum lugar, tinha visto algo que faria a conexão certa e traria a garota para casa. Se o perpetrador foi corajoso ou tolo por ousar tirar a garota de uma loja equipada com uma câmera de segurança, os investigadores estavam procurando por pelo menos mais um erro que ele cometeria. Os buscadores enfatizaram o próprio bairro. Afinal, se o perpetrador estava nesta área bastante remota à noite e retornou à loja 2 vezes, era provável que ele conhecesse bem a área, o que significava que alguém deveria tê-lo visto antes do crime. Um quartel-general de busca foi montado na igreja luterana em Moose Lake, com funcionários auxiliando no processamento de pistas e voluntários distribuindo panfletos, descrevendo Kate. Na parede havia mapas com grandes cruzes marcando as áreas que os buscadores já haviam percorrido. Mas apesar dos esforços e esperanças de muitos, Kate nunca apareceu, sugerindo que o sequestrador poderia ser um atleta ou um fã do time New York Yankees. A polícia buscou a ajuda de uma figura esportiva. 2 semanas se passaram, mas ainda sem resultado. A polícia pediu a lenda do Minnesota Twins, Paul Molitor, para fazer um anúncio de serviço público. Seu apelo em todo o estado chamou a atenção de Darryl Brown, que trabalhava no Minnesota Veterans Home. Em 18 de junho, ele ligou para a linha direta para denunciar seu colega de trabalho, Donald Hutchinson, que recentemente havia parado de dirigir sua picape preta e foi descrito como parecido com o retrato falado. Ele havia faltado no dia após o sequestro e recentemente cortou o cabelo. A busca incansável. A investigação revelou que Donald Hutchinson era, na verdade, Donald Blom, e tinha uma picape preta cuidadosamente escondida em sua garagem. Ele também possuía uma propriedade a 19 quilômetros da loja em Moose Lake, onde Kate trabalhava. Durante uma investigação mais aprofundada, os investigadores descobriram que Blom havia sido condenado por crimes sexuais, especificamente sequestro de jovens pequenas como Kate. Os detetives trabalharam rapidamente para obter um mandado de busca. Agentes do Minnesota Bureau of Criminal Apprehension foram procurar Blom
e o encontraram com sua família em um acampamento a 225 quilômetros de Richfield. Os agentes o acordaram cedo pela manhã para fazer algumas perguntas. Ele foi trazido para interrogatório. Uma inspeção mais detalhada revelou que Blom havia comprado uma propriedade em Moose Lake cerca de 2 anos antes. Os vizinhos confirmaram que ele havia estado lá frequentemente antes do sequestro de Kate, mas não havia estado lá desde então. O supervisor de Blom no lar de veteranos disse que não estava ciente do histórico criminal do homem, porque ele usava o nome Hutchinson. Ele disse que Blom sempre se mantinha reservado e não socializava muito com as pessoas. Após sua prisão, Donald Blom foi amigável e cooperativo, mas então se recusou a testemunhar e pediu um advogado. Enquanto isso, as autoridades organizaram uma série de buscas que os deixaram em choque. Vários itens foram apreendidos na casa de Blom, mas nenhuma declaração oficial foi dada sobre quais eram os itens ou como eles figuravam na investigação. Outra busca foi realizada na propriedade de 20 acres de Blom, em Moose Lake, envolvendo mais de 100 membros da Guarda Nacional e várias centenas de voluntários. Eles marcharam vários quilômetros de sua propriedade para dentro da floresta, mas quando a escuridão caiu, eles tiveram que partir. A verdadeira identidade revelada. Na manhã seguinte, a busca foi retomada com vigor renovado, e a mãe de Kate disse que tinha um pressentimento de que encontrariam sua filha viva. Aparentemente, alguns esperavam que a garota estivesse sendo mantida em algum lugar contra sua vontade, mas o xerife estava menos otimista. Na manhã do segundo dia, os investigadores encontraram fragmentos semelhantes a ossos entre as cinzas em uma fogueira na propriedade de Donald Blom. Eles foram enviados para o laboratório para testes adicionais e, para choque de todos, foram identificados como fragmentos de ossos. Um dente encontrado nas cinzas também foi enviado para odontologistas, especialistas em restos dentários. A dentista forense certificada Dra. Ann Norlander conduziu um exame demorado e caro do dente. Ela sabia que, nas condições em que foi extraído, qualquer DNA que pudesse ter sido extraído da polpa do dente teria sido destruído. Então ela teve que recorrer a outros métodos. Quando ela se deparou com algo que parecia uma obturação, isso confirmou que era um dente humano e permitiu que ela determinasse se poderia ter pertencido a Kate. Obturações dentárias são compostas de uma matriz orgânica e um preenchimento inorgânico. A matriz orgânica queima, deixando para trás partículas do preenchimento. Isso permite que o analista identifique uma marca ou pelo menos um grupo de marcas que os fabricantes usam. São usados até 50 tipos diferentes de preenchimentos, qualquer um dos quais aparecerá vividamente em radiografias dentárias. A composição da obturação do dente da fogueira de Blom correspondia à composição das obturações usadas para Kate. Além disso, os pesquisadores foram capazes de identificá-lo como o dente 18 e determinar que pertencia a uma jovem mulher. A probabilidade de que ele já estivesse na boca de Kate, e não de outra pessoa da área, era bastante alta. Uma grande questão permanece sem resposta. Por que o perpetrador saiu da prisão após sequestrar 7 garotas diferentes? Se o sistema de justiça tivesse funcionado melhor, Kate ainda poderia estar viva. Em vez disso, Blom foi capaz de mudar seu nome e se livrar da mancha de seu passado criminoso, conseguir um emprego, se casar e criar uma nova identidade como cobertura para continuar causando danos. A descoberta chocante. No caso de Kate Poirier, Blom foi acusado de sequestro e posse ilegal de arma de fogo, que é uma acusação federal. Dadas suas condenações anteriores, Blom não tinha permissão para portar uma arma de fogo. Foi-lhe oferecido um acordo de confissão, mas ele não queria nem falar. Mas então ele mudou de ideia e disse que estava disposto a testemunhar com a condição de que pudesse ligar para casa. Em 8 de setembro, Blom fez uma confissão chorosa que durou 2 horas e meia. Ele disse que naquele dia, 26 de maio de 1999, ele foi pescar e depois dirigiu para casa em Richfield. Mais tarde naquela noite, no entanto, ele voltou para sua casa em Moose Lake. No caminho, ele parou para comprar bebida alcoólica e tomar uma cerveja em um bar. Ele viu Kate na loja enquanto ela estava fazendo negócios. Ele não a conhecia, mas a agarrou e a colocou à força em sua picape.
Ele então a levou para seu trailer. Não sei se foi apenas por culpa ou outra coisa, ou porque me senti estúpido, ele disse. Mas então eu a estrangulei e a matei. Ele a estrangulou por trás, dizendo que levou cerca de 20 minutos. Ele não admitiu nenhum outro tipo de agressão. Uma vez que ele sabia que ela estava morta, Blom colocou o corpo dela em uma fogueira na posição fetal, e então juntou madeira e papel para fazê-la queimar. Mas o relato de Blom claramente contradizia as imagens da câmera de vigilância e a descoberta na fogueira. Blom afirmou que se lembrava dela pedindo várias vezes para deixá-la ir, embora ela não tenha lutado com ele até que ele começou a estrangulá-la em sua propriedade. Ele disse que conseguiu matá-la com as próprias mãos. Seu relato sobre a queima dos restos também não era realista o suficiente, pois madeira e papel sozinhos não poderiam ter atingido uma temperatura alta o suficiente para transformar um corpo humano em cinzas. Quando pressionado, ele admitiu que nada disso fazia muito sentido para ele. Ele simplesmente não sabia por que fez isso. Quando a entrevista terminou, Blom ligou para 2 emissoras de televisão locais para relatar o que havia feito e pediu que os repórteres deixassem sua família em paz. O acordo também devolveu propriedades confiscadas à sua esposa, Amy Blom, incluindo uma parcela de terra em Moose Lake, uma casa em Richfield e o carro da família. Para a família Poirier, a confissão foi devastadora porque eles tinham esperança de que Kate ainda estivesse viva. Blom agora alegava que ela havia sido assassinada e cremada, sem nenhum motivo além de seu impulso noturno, que ele não podia explicar. O julgamento e a confissão. Blom logo se retratou, dizendo que fez uma falsa confissão devido ao estresse do confinamento solitário e à medicação que estava tomando. Ele disse que estava alucinando e acreditava que a única maneira de escapar da cela era dizer às autoridades o que elas queriam ouvir. Mas ele estava fora de si. Ele agora alegava, e não sabia o que estava dizendo. O acordo de confissão havia sido cancelado e os advogados de ambos os lados estavam se preparando para o julgamento. Existem diferentes tipos de falsas confissões. E às vezes, as pessoas simplesmente confessam espontaneamente algo que não fizeram. Isso geralmente acontece em resposta a um caso de alto perfil. Algumas pessoas esperam que o interrogatório seja muito intenso, então elas rapidamente sucumbem à pressão para confessar. Mas há outro tipo de fenômeno que pode ocorrer. As pessoas podem internalizar afirmações de culpa da polícia e chegar a acreditar que cometeram um crime no qual não estavam envolvidas. Se Blom realmente confessou perjúrio ou se retratou de seu testemunho, agora cabia ao júri decidir. Blom foi levado a julgamento. O julgamento começou em junho de 2000 e levou 5 semanas para a seleção do júri. O julgamento levou mais 5 semanas, durante as quais mais de 50 testemunhas, incluindo várias testemunhas-chave, foram chamadas para depor. O caso foi aberto pelo promotor assistente do condado de Carrollton, Thomas Pertler. Entre as primeiras testemunhas, o irmão de Blom testemunhou que havia dado à família uma caixa de roupas velhas, incluindo uma camisa do New York Yankees. Blom havia dito anteriormente que nunca possuiu tal camisa. Ainda mais prejudicial foi o testemunho de 2 mulheres que Blom sequestrou em 1983, que concordaram em testemunhar sobre como ele as tratou. O júri aprendeu em primeira mão do que ele era capaz. Ambas as mulheres, sendo jovens garotas na época, se pareciam com Kate. Odontologistas forenses então confirmaram que o dente parcial correspondia à idade, sexo e registros dentários de Kate. A doutora Ann Norlander admitiu que a princípio não tinha certeza se era mesmo um dente. Na audiência, ela testemunhou que, com um grau razoável de certeza médica, o dente pertencia a Kate. Foi a descoberta de produtos químicos no material de preenchimento que a levou a essa conclusão. Um vídeo de vigilância de outra loja que capturou Blom em maio mostrou que, por volta da época do sequestro, seu cabelo, então grisalho, tinha pontas loiras, como seu barbeiro confirmou, fazendo-o parecer mais jovem. O mais revelador foi a confissão de Blom, que o juiz permitiu como evidência. Cada jurado recebeu uma transcrição para revisão adicional. Depois disso, houve silêncio na sala do tribunal, exceto pelos soluços silenciosos dos parentes de Kate. A retratação,
e o dilema da falsa confissão. O caso contra Blom parecia bastante forte naquele momento. Rodney Brodin, advogado de defesa principal, chamou sua primeira testemunha em 7 de agosto. Amy Blom testemunhou que seu marido estava em casa na noite em que Kate desapareceu. Falando do banco das testemunhas, ela disse que adivinhou onde seu marido estava naquele dia, porque viu uma transmissão no dia seguinte sobre o desaparecimento da garota. Ela chamou a atenção para isso porque o local de seu desaparecimento era perto da casa de campo que eles possuíam em Moose Lake, a 177 quilômetros de sua casa. Como Blom tinha um histórico criminal, ela imaginou que ele seria suspeito. Então, mais tarde, percebeu exatamente onde ele estava na noite anterior. Blom voltou para casa às 9h30 da noite e eles já tinham ido para a cama. Quando seu cônjuge acordou pela manhã, o café estava pronto. Seu cônjuge estava em casa. Ela também testemunhou que os policiais a intimidaram, ameaçando tirar seus filhos se ela não respondesse às perguntas da maneira que eles queriam. Eles me chamaram de mentirosa, ela disse. Ela também negou que alguma vez tivesse visto uma camisa de beisebol nas roupas que seu genro lhes deu e disse que nunca tinha visto seu marido usar uma. Enquanto ela falava, Blom chorava visivelmente, enxugando os olhos. Em 10 de agosto, Blom subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Sob juramento, ele negou ter sequestrado Kate Poirier. Ele permaneceu no banco das testemunhas por mais de 3 horas, alternadamente falando e chorando. Ele alegou que sua vida estava desmoronando, e ele se sentia mal na época em que admitiu à investigação que havia cometido o crime. Ele acrescentou que sua esposa estava ameaçando deixar sua vida devido à pressão da mídia. Então ele decidiu fazer tudo o que pudesse para se libertar da cela em que estava preso. Ele passou um bom tempo tentando fazer o júri sentir pena dele, como se ele fosse a vítima. Ele concordou que havia feito uma confissão, mas disse que também a havia retratado. Ele agora alegava que não estava em Moose Lake na noite do crime, mas sim dormindo em casa com sua esposa, como ela havia dito. Embora ele tivesse pescado lá mais cedo na noite, ele estava em casa às 10 horas da noite, bem antes de Kate ser levada da loja. Mais tarde, durante o interrogatório, Blom foi forçado a admitir as mentiras e inconsistências em suas declarações à polícia no início da investigação. Então, aparecer no tribunal não lhe fez bem algum. Para muitos, ele parecia um chorão tentando se safar mais uma vez. Quando o interrogatório terminou, Blom parecia frustrado. Ele se virou para o juiz, xingou, e perguntou se poderia fazer apenas uma declaração. Após uma resposta negativa, o caso foi para o júri. O confronto no tribunal. Após 10 horas de deliberação, 3 das quais foram gastas reproduzindo as confissões gravadas, o júri considerou Donald Blom culpado. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Blom continuou a insistir que não havia acabado e previu que um dia seria inocentado. Eu nunca matei ninguém, ele insistiu. Ele estava certo de que tinha um caso forte para a apelação. Mas em 2004, o Tribunal de Apelações emitiu uma decisão de 81 páginas que manteve a condenação. Embora seu julgamento não tenha sido perfeito, os juízes decidiram que tinha sido justo. Eles não viram motivo para anular a decisão ou ordenar um novo julgamento. O legado do caso. A lei de Kate. O assassinato de Kate Poirier levou à aprovação da lei de Kate, que incluía o desenvolvimento de uma rede informatizada de combate ao crime em todo o estado, apertando os requisitos para rastrear predadores sexuais como Blom. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.